Paz do Senhor, irmãos. Colossenses 4:2 diz o seguinte: perseverai em oração. Vamos pensar um pouco sobre a necessidade de orar, a qual a Bíblia nos ensina e nos orienta. Quando Jesus esteve aqui na terra, Jesus orava, porque Jesus estava nos ensinando através das suas palavras e através do seu exemplo. Sabendo Jesus que o ser humano é guiado muito mais pelo que ele vê, muito mais pelo exemplo do que pelo que ele ouve, Jesus não apenas falava, Jesus também fazia. E assim nós fomos vendo e fomos aprendendo o valor e a necessidade. Tem uma diferença entre o valor da oração e a necessidade da oração. O valor da oração, quando nós conhecemos o caminho da oração, nós vamos nos desenvolvendo espiritualmente, vamos nos desenvolvendo psicologicamente, intelectualmente. Por quê? Porque a oração ela tem um poder muito grande dentro de nós. A oração tem um poder de terapia. A oração tem um poder de cura. A oração nos liberta, a oração nos transforma. A oração tem um poder incrível dentro de nós. Só que para que isso aconteça, é necessário que a gente encontre o caminho da oração. Quando você se converteu, não sei se você lembra, quando você se converteu, você dobrou os joelhos e você sentiu uma conexão imediata com o céu? Não. A maioria das pessoas não, porque oração é relacionamento. Conforme você vai insistindo, conforme você vai buscando, aí você vai descobrindo o que é a oração. É como quando você conhece uma pessoa estranha. A princípio você conhece ela de cumprimentar, de perguntar se está tudo bem. Se a amizade vai se aprofundando, aí você vai conhecendo um pouco mais da outra pessoa. Assim é a oração. Quando você conheceu Jesus como Salvador, você ouviu falar que ele era bom, você ouviu falar das maravilhas, que ele cura, que ele liberta, que ele transforma, você ouviu muitas coisas. Mas existe uma diferença muito grande entre o que nós ouvimos falar e entre a experiência própria. E a oração é importante porque ela faz com que você tenha uma experiência pessoal verdadeira com Deus. Você não apenas vive de experiências dos outros. Vamos pensar um pouco sobre as experiências da oração. Aqueles momentos que você passa quieta, tranquila, em que ninguém conhece o teu coração, apenas o Espírito Santo. Mas esses momentos, eles trazem um aprendizado tão grande para a nossa vida. Afinal, como orar? O caminho da oração é a verdade e a sinceridade do coração. Mas se você quiser seguir uma linha, você pode orar, sempre iniciar a tua oração de que forma? Agradecendo a Deus. Você tem muitos motivos para agradecer a Deus. Talvez você nem perceba, mas você tem. Temos vida, temos saúde, temos família, temos paz, temos dificuldade, sim, mas a dificuldade faz parte da vida. Ela faz parte do aprendizado, do crescimento. Por isso a Bíblia diz para nós dar graças por tudo, porque nada na vida é em vão. Então você pode iniciar a tua oração agradecendo a Deus. Posteriormente, você pode louvá-lo pelas obras das suas mãos. Tudo que Deus fez e faz e fará é lindo, é perfeito e é maravilhoso. Posteriormente, você pode adorar a Deus. Bem, a adoração não tem nada a ver com agradecimento ou louvor. Por quê? Quando agradecemos pelas bênçãos pessoais. Mas quando adoramos, o adoramos pelo que Ele é, não por aquilo que Ele pode nos proporcionar, por aquilo que Ele pode nos dar. Então a oração é uma atitude totalmente linda, sincera do coração, independente daquilo que possamos receber. Você também precisa ter um período de oração pela saúde espiritual, emocional e física. Claro que nós sabemos que sem cuidado físico, principalmente em alimentação, não vai ter saúde física. Mas você pode orar pela saúde do teu corpo, já que o corpo é o templo do Espírito Santo. Você precisa orar pelos teus sonhos, precisa orar pelo teu coração, precisa orar pela tua mente,
precisa orar pelos teus relacionamentos, vida conjugal, vida familiar, vida social. As pessoas que regam as suas vidas pessoais com orações constantes, diárias, cotidianas, elas têm um desenvolvimento melhor. Por quê? A oração ela tem dentro de nós um trabalhar muito lindo. E a oração ela também é como uma terapia. O que você faz a um terapeuta? Você leva os teus problemas para ele ouvir e de alguma maneira tentar te ajudar a se encontrar na vida. A oração faz isso dentro de nós. Quando nós levamos os nossos problemas ao Senhor, ao Deus, ao Criador, Ele faz com que a gente acalme o coração. Após acalmar o coração, aí vem o raciocínio, aí vem a compreensão das fases em que passamos, das lutas, das dores, das dificuldades, das perdas. Portanto, a oração ela tem um profundo significado e ela tem um agir muito lindo dentro de nós. Interessante que é um agir quieto, tranquilo, mas profundo. Ela vai trabalhando em feridas emocionais que você nem lembrava, em traumas que você tem e que às vezes você não tem consciência disso. Mas a oração, que nada mais é do que um relacionamento vivo entre você e Deus. Esses momentos em que nós temos com o nosso Deus são eles que nos proporcionam vida pacífica. É por isso que nós estamos em pé. É por isso que nós enfrentamos dificuldades de que forma? De cabeça erguida. Não com o espírito altivo, mas com o espírito vivo. Com o espírito fortalecido. Vamos analisar a oração no sentido espiritual. Quando eu aceito Jesus como Salvador, o meu espírito renasce, o meu espírito vivifica. E através da oração eu mantenho um relacionamento e um contato diário com Deus. E através disso vem a santificação, vem os frutos. Nós temos uma relação de frutos que está em Gálatas, e interessante que a Bíblia diz que o fruto do Espírito e tem uma relação de 9. Por que ela diz o? Porque cada fruto é particular. Considerando que uma árvore, uma laranjeira, produza só laranjas, um pessegueiro produza só pêssegos e assim por diante, que é a lógica de cada espécie, mas em se tratando de oração, eu sou comparada com uma árvore. Mas eu sou uma árvore que produz frutos diferentes, formatos diferentes, sabor diferente, espécie diferente, mas tudo saindo da mesma árvore. Como isso é possível? Espírito Santo. Como que eu tenho o Espírito Santo? Através da oração. Através da comunhão e da santificação, que é a consequência de uma vida de oração. Aí vem a saúde emocional, vem a alma. A alma precisa muito de Deus. A alma precisa muito do Espírito Santo. Caso contrário, a alma estará sempre amargurada, triste, ressentida, com problemas mal resolvidos, mas através da oração, a alma consegue se alegrar. Através da oração, a alma consegue prosseguir. Através da oração, a alma consegue alcançar a graça, a paz e a felicidade, da qual o mundo tanto deseja e tanto busca de maneiras erradas. Aí a oração produz dentro de nós também algo muito importante. A Bíblia diz que se o espírito está bem, se a alma está bem, o corpo também terá saúde. Algumas enfermidades são naturais da vida, mas algumas enfermidades elas vêm por causa da alma, por causa do espírito. Então, ao invés de cuidar só do corpo, nós devemos de cuidar da alma, devemos de cuidar do espírito, porque é um conjunto. Os três são diferentes, mas os três habitam e convivem juntos. Então, é necessário cuidar dos três para ter uma vida plena. Por que orar? Jesus disse o seguinte: orem para que vocês não entrem em tentação. Jesus disse: vigiem, porque a carne é fraca. Todos nós seremos tentados durante a vida, todos. Talvez você seja tentado em uma área que eu não seja, porque a tua fraqueza não é a minha fraqueza.
Mas o que importa é que todos nós temos fraquezas e todos nós seremos tentados. E se não estivermos em oração, também não estaremos em vigilância. Porque a vigilância, essa necessidade de estar sempre atento, ela é também um fruto da oração. Quando você está em constante oração, automaticamente o Espírito Santo está falando com você. Aí você diz o seguinte: por que algumas pessoas que se destacaram pelos seus dons, elas acabaram caindo em transgressão? Porque você nunca pode confundir dom com santificação. Os dons que Deus nos deu são para edificação no corpo. São para que o reino de Deus seja estendido, glorificado, para que o nome do Senhor seja conhecido. Para isso servem os dons. Mas a santificação, ela é um dos frutos da oração. É quando eu, por desejo próprio, não por pressão ou por imposição de nada ou de alguém. É quando eu, por desejo próprio, eu desejo me abster do mundo e do pecado. E isso só é produzido por pessoas que têm Deus em sua vida. Isso só é produzido por pessoas que têm o Espírito Santo em sua vida. E como eu terei o Espírito Santo, como eu terei Jesus Cristo, se eu não estiver em constante contato com Ele? Como eu vou ter contato com Jesus Cristo se Ele tem um corpo glorificado? É através da oração, é através da comunhão, é através do Espírito Santo que geme, que intercede, que leva as nossas orações até Ele. Existe um processo que não pode ser ignorado. Talvez você não tenha uma compreensão grande das coisas espirituais, não tem problema. A única compreensão verdadeira que você precisa ter é: eu nunca posso deixar de orar. O que é orar de verdade? Algumas pessoas pensam que orar é dobrar os seus joelhos e mera formalidade. Uma oração decorada. Não. A Bíblia condena isso. Orar, eu disse no início que é relacionamento, que é verdade, que é sinceridade. Então, orar é dobrar os joelhos, é a maneira em que nós nos humilhamos perante Deus. Mas você pode orar sentado, deitado, segundo a tua condição, não importa, desde que você esteja verdadeiramente voltado para Deus. Mas você precisa ter no teu coração um sentimento verdadeiro de entrega, de humilhação, de confiança plena em Deus. Orar é como cavar um poço. Você começa a cavar o poço e a água surge? Não. Você começa a cavar. Cavar, cavar, cavar. Vai dias cavando, vai tempos cavando, até encontrar a água potável. Assim é orar. No princípio é difícil, no princípio tem dificuldade. Mas depois que você encontrar a água, aí você terá encontrado tudo. Porque a água simboliza o Espírito Santo, a água simboliza a limpeza pela palavra. Por isso é necessário nunca desistir de orar. A Bíblia fala sobre a necessidade de orar sempre. Por quê? Porque a vida é feita de altos e baixos. Você precisa orar nos momentos bons e nos ruins. Surgirá momentos de provação, surgirá momentos de tentação. E para que você possa manter o caráter intacto de maneira que agrade a Deus, é somente com oração. Não sei em que fase da vida você está, não sei o que você está enfrentando. Mas eu encerro dizendo para você o seguinte: busque a Deus sempre, em todas as fases da tua vida. Peça ao Espírito Santo que seja o teu companheiro, o teu amigo, o teu intercessor, o teu orientador, o teu ajudador. E Ele estará com você, porque Ele é fiel, porque Ele é santo, porque Ele é maravilhoso. E um dia, quando todos nós estivermos na eternidade, nós vamos descobrir o que nós construímos através da oração. Tudo que nós fazemos aqui é uma construção na eternidade. Algumas pessoas não estão construindo nada na eternidade, nada de bom. Mas algumas pessoas estão construindo coisas lindas na eternidade. Seja um construtor sábio, seja um construtor prudente, seja um construtor abençoado. Em nome de Jesus.